meninas, adultos e crianças ao Shopping Benfica, o shopping do bem. Cuida, menina, cuida que hoje tem. Hoje tem seu programa semanal de entrevistas, onde a arte, a educação e a arte são os caminhos que a gente se envereda pela vida pessoal e profissional dos nossos super convidados. Para você acompanhar o nosso programa ao vivaço, é muito simples, basta você acessar o site da nossa FM Benfica, ou então baixar na tua Play Store o aplicativo da FM Benfica, ou ainda olha aqui embaixo, que coisa linda, coisa chique, você pode conferir no meu canal do YouTube. Lá tem todas as entrevistas que já passaram, todas as entrevistas que ainda virão e essa super entrevista quando ela sair do ar. Então chega lá, curte, comenta, compartilha, ativa os sininhos das notificações para você estar sabendo sempre quando a nova atualização acontecer no nosso canal, porque claro, é preciso a gente valorizar as coisas importantes, as coisas boas e as coisas sérias que acontecem na internet, que besteira, meu amigo, já tem demais. Então vamos lá. Hoje recebe ele, economista, publicitário, pós-graduado em administração estratégica e marketing digital, com 25 anos de experiência no setor educacional, atuando nos sistemas de ensino e nos sistemas de ensino básico e no sistema de ensino superior para grandes grupos nacionais, com habilidade em captação e fidelização de alunos, gestão de branding, trade marketing, inteligência digital, growth hacking. E claro, ele acompanha esses processos de abertura de novos cursos, de novas instituições. Então vamos lá, com vocês, ele, nosso convidado especialíssimo, Eduardo Paiva. Uma salva de palmas da nossa arquibancada lotada! Seja bem-vindo. Viu como nós não somos tão rebeldes? Rapaz, eu não tinha nem roupa. Fala no microfone. Eu não tinha roupa pra receber tantos aplausos. Mas, rapaz, olha aí. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. A gente aqui trata sobre arte, educação e arte. E, claro, você veio tratar de um tema que nos interessa, que é educação, gente. E, claro, particularmente EAD e instituições privadas. Então, a gente vai começar antes do tema. A gente vai começar primeiro conhecendo o nosso convidado. Para você que acompanha esse momento, não deixa de ser uma forma de homenagear, porque é um registro da carreira, da trajetória pessoal e profissional de cada um que aparece aqui. Então vamos lá para a única pergunta fixa desse programa. Quem é Eduardo Paiva? Cuida. Antes de tudo, antes de um vendedor, um educador. Eu estou no ramo da educação há 25 anos. Comecei com escolas, depois migrei para sistemas de ensino e em 2012 eu migrei para o ensino superior e desde lá então permaneço um apaixonado pela educação, um admirador da educação, um observador do cenário da educação, um pesquisador
da educação, dos indicadores principais da educação, hoje com um foco maior no ensino superior, que é onde tem parafina na minha prancha ainda, né? Mas já surfei em outras ondas, né, da educação, do ensino básico, dos negócios de sistemas de ensino, né? E tô nessa, observando, né, estudando. Isso, na verdade, desde 2016 eu retornei ao estado do Ceará. Eu sou nativo daqui da capital, mas passei muitos anos entre João Pessoa e Recife. Esses cearenses vão dominar o mundo. Com certeza encontrei alguns conterrâneos por lá. Fui convidado por um sistema de ensino em uma das escolas primorosas nesse modelo de educação que o Ceará conseguiu exportar para o país inteiro. Fui convidado para ir para esse estado tentar implementar o mesmo modelo de ensino e fui feliz durante algum tempo e depois retornei. Em 2016 eu fui convidado por outro grupo de ensino, outro sistema de ensino para vir e acabei voltando para o ensino superior e cá estamos. Show de bola. Felizes. A educação, ela é um pouco uma cachaça, né? Então, eu já tentei sair, deixar, mas eu não consigo. Ela sempre me puxa de volta, né? Tentei em outros ramos, mas aos poucos eu fui ganhando um pouco a habilidade de trabalhar com a educação e não devo sair dela mais. E como é que a educação surgiu na tua vida? Porque assim, ele deu um pulo, o Eduardo deu um pulo aí para a parte profissional. Como é que foi na tua parte pessoal, no início da vida? Essa questão da educação, do ser professor, do trabalhar com isso, surgiu do nada? Não. Não. Conta essa história. Eu tinha uma mãe, tenho uma mãe, né? Professora. Vixe, Maria, agora lascou. Professora de inglês e português. Professora Eliane Paiva. Um beijo para ela. Então, eu já tinha... Meus pais eram professores, né? Apesar do meu pai ter dado aula um tempo, ele não ficou nesse ramo. Ele enveredou para o ramo de turismo e a minha mãe permaneceu dando aula, né? Foi professora de algumas escolas grandes aqui de Fortaleza. E aí eu acho que ali foi a semente da leitura, a semente do aprendizado de novas línguas, foi plantada ali. Aí um belo dia, um publicitário, amigo meu, que trabalhava com a antiga escola GEL. Eu me lembro, rapaz. O antigo GEL. Me fez um convite, eu era da Ambev, me fez um convite, eu era da área de marketing do Ambev, para assumir a área de eventos do antigo GEL Dunas, que hoje é a Faculdade FANOR. Fui catequista de crisma lá, gente. Um dia eu era religioso. Com o padre... Nossa, ali tinha uma igreja, né? Uma igrejinha que era do Padre Dourado. Padre Dourado. E ele sempre estava lá catequizando os alunos do colégio e tal. Saudoso Padre Dourado, né? Irmão do professor Colasso, dono da Unifametro. E aí eu comecei, foi mais ou menos na virada de 99 para 2000, 2001, se eu não me engano. E essa é mais ou menos a minha história. Depois que eu entrei no GEL, eu não saí mais da educação. Então, 2020 para cá 99 para cá são 24, 25 anos. Sim, 25 anos. Então foi aí, eu acho que a semente da educação entrou através da minha mãe, da leitura dos livros. A minha mãe, ela tinha as coleções do Hemingway e ela contava aquelas histórias dos livros dele. E aí a gente tinha a parede da casa era dividida com uma biblioteca. Então, o ambiente forma um pouco o homem, né? Com certeza. O homem é um produto é um ser desse meio da que mata, ele vive, né? Exato. E aí você vai gostando daquilo. Eu disse, puxa, eu acho que eu vou por aí, não tem outro caminho não. Aí fui estudar economia devido ao ambiente onde eu estava trabalhando. Eu era dessa área de auditoria e sempre me diziam que era a mudança do governo Fernando Henrique, né? O primeiro governo Fernando Henrique. Vai estudar economia, os economistas estão em alta. Ele doido para ficar rico bem novinho. Mas eu vi que não era muito a minha praia. Tanto é que eu não consegui. Eu fui até quase o final do curso de economia, mas não consegui
concluir o curso de economia e porque eu enveredei nessa área de educação. E posteriormente foi que eu fui estudar publicidade e propaganda, me pós-graduei em administração e tal, aí é que eu fui mas a economia também foi uma coisa que eu me apaixonei bastante. Mas mesmo assim, esse gancho, esse gatilho, esse anzol da educação me fisgou lá atrás, né? Uhum. Com Então certeza. isso. Me diga uma coisa, por que marketing e o que tem a ver ou o que potencializa ou até onde potencializa o marketing na educação? A educação é um dos produtos mais difíceis de se vender. E olha que eu já vendi um bocado de coisa. Eu já vendi caminhão, carro, Já vendeu um bem facinho, cerveja. já vendi cerveja, eu já vendi sanduíche na Praia do Futuro para pagar minha faculdade, pagar minha universidade. E não é fácil de vender educação. Educação é um produto muito intangível que se vislumbra num futuro para essa juventude distante, apesar de que a contagem dos anos e do tempo para nós que somos um pouco mais velhos Não diga a nossa idade. é diferente dessa geração que é mais imediatista, que é a coisa Pra ontem. para ontem, e é um produto que não se armazena, você não tem estoque da educação. À medida que você usa, você consome. É um produto sem garantias. Ela não é palpável, né? Ela não tem palpabilidade. Hoje, apesar dos pesos do marketing educacional, né? Preço, promoção, praça, produto, personalização, processos, pessoas, tudo que está envolvido na educação hoje, ter a palpabilidade como um dos ingredientes do marketing para atingir o público, é fazer a pessoa experimentar aquele produto antes do uso imediato dela. Então, não é fácil você vender educação, né? Então, como eu sempre fui muito desafiado, bem desafiado, eu entendia que, assim, eu sabia como eu não me dava bem vendendo o produto diretamente, porque eu já estava um pouco cansado da área de vendas. Então eu fui estudar como é que se desenvolvia uma ideia para se dar uma roupa, uma embalagem, um pacote naquela coisa tão intangível, tão impalpável, tão incomensurável que é a educação, né? O que é que você está vendendo na educação? É um investimento? Ela é um futuro. Serviço? É um futuro? O que é que ela é? O que é que a educação representa? Aí eu fui estudar o marketing, eu fui me envolver com a publicidade e a propaganda dentro dessa área de marketing educacional, que foi onde eu passei a mergulhar, né? Tanto esportivamente para observar o ambiente, como para caçar, né? Uhum. Embaixo d'água. O mergulho é uma das minhas paixões, né? Eu gosto do mergulho, da área de mergulho. E aí eu fui ver que era mais difícil. Hoje eu retornei, hoje eu não estou tanto no marketing, né? Hoje eu retornei para a área comercial, para a área de vendas das instituições, para tentar medir alguns indicadores de vendas que as instituições se profissionalizaram bastante. Então, há essa relação. Foi o desafio que fez com que eu me aprimorasse na área de marketing com um produto tão difícil de ser vendido como a educação. Perfeito. Por que educação superior e por que EAD? Olha, a gente já está entrando no tema. Não tem um porquê, necessariamente, né? As circunstâncias foram... Assim, o que é engraçado é que eu comecei no ensino básico, né? Comecei com escolas, entendendo, vendo o público, como ele se movimenta. O ensino básico, ele é comércio, né? A educação, ela é um comércio. Então, ele trabalha também nas sazonalidades do comércio, nas datas comemorativas. Eu estou falando de escola. Então, a escola, ela tem uma mecânica interna de rotatividade de eventos, de temáticas, de aprendizagem e tal, muito nas datas que são comemoradas. Dia dos Pais, Dia do Estudante, Dia do Professor, Dia das Mães, Páscoa, Dia da Árvore do Índio, Dia do da Caranguejo. Árvore do Índio, Dia do Soldado. Então, essas datas, a escola que consegue se beneficiar desse ciclo
de datas comemorativas, que são muitas no país, ela monta uma rotina proficiente dentro do seu espectro acadêmico ou pedagógico, melhor dizendo, e vai trabalhando essas datas para trazer aos seus alunos algum tipo de benefício, de aprendizagem, de fidelização, de amizade. Aí há todo um círculo virtuoso que a escola tem como proporcionar aos seus alunos se ela acompanhar isso. Isso é uma coisa fundamental, é um dos pilares. Quer dizer, os colégios hoje, não só, pelo menos na área do Nordeste, que é onde eu operei mais, eles trabalham com um pilar, né? O ensino, o serviço, né? E a inovação. O que é que a escola entrega como serviço? Nesse serviço, o que é que ela entrega como ensino? Ou seja, quem são os seu corpo docente, como é que está montada as suas coordenações, quais são as políticas, a visão Qual e a missão, propósito? o propósito daquela escola de entregar um aluno, é um cidadão de bem com a vida, é um esportista, é alguém da área de... O que é que a escola quer? Como é que a escola quer, sim, se posicionar no mercado? É pelo número de aprovações do vestibular? Isso representa qualidade? Algumas escolas dizem, não, isso não é o que eu quero vender. Eu quero vender um benefício maior entre a relação família e escola. Eu quero... vender número mesmo, entendeu? Meu negócio é esse, é o que me traz capital, é o que me traz capital de marca e capital em dividendos, né? Uhum. Então as escolas, elas precisam desse tripé, basicamente, ensino, professor, corpo docente, corpo discente, que é o que está formando também, serviço, quais são os tipos de serviços que estão agregados em plataformas, em material didático, em metodologias, aquele ensino e a inovação, o que a escola está entregando de diferente que as outras escolas não entregam. Uhum. Então, esse é um tripé em que todos estão um pouco balizados. Eu comecei por aí, observando que há essa estratégia entre os players mais competitivos, mais pontuais, mais bem posicionados. Aqui em Fortaleza, que é uma praça bastante diferente de outros estados, onde Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, onde eu atuei, Fortaleza, ela é uma praça atípica. Você percebe que as escolas de ponta são mães das faculdades de ponta, né? As faculdades são filhas, né, das escolas, né? Então, muito se observa no mercado é que essas instituições viram a ampliação da possibilidade de ampliar seus negócios para um degrau acima, no trade da educação, que é o ensino superior. Eles já tinham um degrau ao lado, que eram os sistemas de ensino. Então, algumas dessas escolas desmembraram seus negócios em sistemas de ensino, mostraram que a metodologia cabia dentro de uma caixa, poderia ser aberta essa caixa com método, aplicar aquilo ali e fazer os resultados virem. Então era uma escada lateral. Fez muitas instituições se posicionarem nacionalmente, comprarem grupos nacionais aqui do Ceará, né? Eu digo, né? Foram embora e voaram. E outras escolas preferiram operar um degrau acima, que é o degrau do ensino superior, que já é um degrau diferente, porque ele é um degrau muito regulado, muito regulamentado, é um degrau com normas e procedimentos federais. Graças a Deus, porque mesmo sendo regulamentado, ainda existem os desvios, ainda existem os problemas. Os buracos, os problemas, né? Essa nova regulamentação do EAD que virá agora vai cortar a cabeça de muita gente que não estiver sob o guarda-chuva daquelas normas. Fazendo direito, fazendo que preste. Por um lado, eu acho bom. Por outro lado, vai derrubar muita gente do mercado, vai retirar a possibilidade do alcance do EAD, digamos, em regiões onde aquelas instituições que não estejam dentro da norma não poderão interagir. Isso é um outro assunto. Mas, começando pelo ensino básico e vendo que existem essas escadas de posicionamento, como você perguntou, não é muito
a modalidade, né? Hoje você só tem duas modalidades, como você perguntou, o EAD e o presencial e tal. Eu comecei a observar, quer dizer, uma coisa é consequência da outra. Os alunos de pós-graduação hoje, que é na instituição onde eu estou atualmente gerenciando, os alunos de pós-graduação, são consequência dos alunos da graduação, são consequência da evasão ou da pouca retenção dos alunos da graduação, que são consequências da pouca retenção dos alunos do ensino médio, que são consequências de mais ou menos uma certa estabilização do ensino fundamental e que são consequências de uma certa estabilidade do ensino infantil, do ensino bem básico, né? Uhum. Ou seja, é uma escada, é uma escala, né? A educação ela está escalonada, mas devido a todos os problemas continentais que o país tem, representa em sua magnitude, né, do seu tamanho, ele não consegue empurrar, né, esses alunos para a profissionalização com a base acadêmica até os 15, 20 anos que seriam necessários. Você tem 10 anos de ensino básico, 9 anos de ensino básico, praticamente. Você tem 4, 5 anos, ou seja, entre 13 e 15 anos do ensino básico, mais a graduação superior, e você teria mais 17 a 20 anos de uma pós-graduação, ou de um mestrado, ou de um doutorado, que seria o ideal. Então, isso está muito percentualizado hoje, e eu observo que as políticas do governo, elas são assertivas, por um lado, mas elas erram a mão, o sarrafo, porque não deveriam conversar mais com a sociedade, ou seja, deveriam conversar mais com quem está na ponta, com quem está agindo dentro do mercado, né? Porque a operação mercadológica... Dentro do mercado privado, a operação mercadológica da educação no ensino superior, pelo menos, está em 88%. Né? Ou seja, 88% hoje dos alunos que estão no ensino superior pertencem à iniciativa privada, ou seja, pertencem ao trade da operação do ensino superior da iniciativa privada. Então, eu acho que o governo deveria conversar um pouco mais, ver, perguntar, pegar os dados. Eu sei que o INEP também é criterioso nos dados, mas ele vai... Às vezes os dados fazem leituras objetivas do cenário, mas é um cenário... O INEP entrega às instituições de ensino superior um cenário de retrovisor, né? Ou seja, essa pesquisa que eu estou lendo aqui agora, eu posso ter um indicativo da estrada que está na minha frente, porque eu olho para a estrada que está atrás. Então, geralmente as instituições estão trocando o pneu, ajeitando esse retrovisor com o carro em movimento, né? O que seria interessante... E olha, o Brasil é um dos países mais sérios em censo, né? O IBGE, outro dia eu vi uma notícia de que o Iraque fazia 20 anos que o Iraque não executava um censo para saber a demografia, o social, o cultural, o econômico, o básico, o educacional de um país do tamanho do Iraque, que não é um país pequeno, mas infelizmente tem todos aqueles problemas regionais ali do Oriente Médio. E eu disse, nossa, 20 anos sem um censo, e a gente basicamente de um em um ano, de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3, em 4, dependendo do segmento em que o IBGE pesquisa, temos os dados da população levantados. Isso é incrível. Uhum. Isso é muito interessante, porque nós acabamos, tirando obviamente o ano da pandemia, acabamos tendo alguns impactos que foram medidos 2 anos depois. Então você olha para o retrovisor de 2 anos atrás, tentando adivinhar o que é que vai acontecer, e no meio uma regulação, no meio uma norma nova, no meio, para você ter uma ideia. A pós-graduação no Brasil, ela não tinha censo. No dia 4, em abril, mês 4, foi institucionalizada uma portaria para se pesquisar especificamente as pós-graduações lato sensu. E lato e estrito, mestrado e doutorado. Mas a lato
foi institucionalizada em abril de 2024. Quer dizer, eu até parei para pensar assim, meu Deus, a gente não tem institucionalizado uma portaria para pesquisar somente a pós-graduação? Não tínhamos. Ou seja, onde estão esses dados, né? Esses dados para instituições que trabalham, instituições que são instituições não reguladas e que querem se regular como negócio, querem fazer parte daquela norma, querem obedecer o regimento do MEC. Cadê esses dados? Dados de mercado? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Quando eu faço? Quem são as Você pessoas só mais uma e vão que entrar eu na preciso doida. trazer? Então tá todo mundo aí, se você reparar, há uma digamos assim, como é que eu posso dizer? Eu detesto essa palavra, o tal do mindset do mercado. Detesto, mas ele traduz bastante, que é o sentimento com o comportamento, né? Há o mindset que esse pessoal de coach vive colocando na cabeça. A palavra modinha. A maneira vulgar, que é uma palavra de modinha, ela tem uma contextualização muito mais sólida. É a mistura do comportamento com o entendimento. Você tem um mindset novo aí que está permeando o mercado educacional, que é o da inteligência artificial. Nós temos um Globo Repórter, nós temos um Fantástico pontuando a história da inteligência artificial. Essa conversa da gente aqui vai jogar um monte de algoritmos sobre educação, sobre faculdade, sobre escola, à medida que esses componentes escutam a nossa conversa e medem a nossa onde eu estou, né? Vão mapear então esses algoritmos, eles estão aí entrando também, precisando dizer, olha, eu consigo ajudar a educação nisso. Quem vai sair na frente? Quem sair na frente, com certeza, olhará esse retrovisor de uma maneira mais próxima e não tão distante sobre o impacto que a inteligência artificial fará na sua estrada. Ou seja, o empresário está ali trocando o pneu com o carro em movimento e tendo ao mesmo tempo, botando uma equipe para trocar, ao que olhar esse retrovisor, os dados do retrovisor. Sim, sim. Então, existem muitos indicadores, né? Por exemplo, você tem nas instituições de ensino, tanto pública quanto... A pública, ela tem um dado, ela tem um indicador que... Ela até tem um indicador, mas ela não precisa retirar do seu arcabouço financeiro para atuar, que é o mercado, capta aluno, a instituição pública, o aluno cai para ela como um funil sem muita força, né? Você tem uma boca muito grande, mas um fundo de funil muito curto, ou seja, a instituição pública, ela ainda é o espelho da pesquisa, ela é o espelho da... Ela é quem faz literalmente pesquisa no Brasil. É o espelho dos doutores, se você precisa de um mestrado, é legal que você tenha ele certificado por uma instituição pública, porque ali está a pesquisa, ali está a tendência, ali está todas as publicações sérias, não que não que as outras sejam menos sérias, ou mas não sérias. são as publicações que são espelho das que as outras enxergam como algo que pode dar um sinal ou um roteiro, ou indicar um caminho de uma nova pesquisa, né? Eu digo, reitero a ideia da pesquisa séria, é porque há o investimento, há o foco, olha, esse é o nosso objetivo. A fiscalização, prestação de contas. Entendeu? Esse dinheiro que está sendo aplicado aqui, entendeu? Então, é um pouco disso que está se observando nessa operação do mercado, que, por exemplo, você tem a regulação no ensino superior, você tem o acadêmico, é uma sigla que eu criei chamada REMERCOA, ou seja, regulação, mercado, né, que as instituições públicas elas observam, mas não entram muito nesses indicadores operacionais, são indicadores chaves. Mercado, né, o corpo docente, a operação própria, ou seja, o dia a dia, né, o acadêmico, né, e o financeiro. Então, é o REMERCOA. Nós, do marketing educacional, estamos dentro do indicador mercado. Mas a gente precisa observar as tendências do mercado do ensino superior,
Porque é o aluno que entra que geralmente regula todo o resto desses indicadores, né? Entendi. Professores que estão ali, o orçamento, né? A operação, o corpo docente, as regulações. Então você tem no ensino que é bem regulado, indicadores que qualificam, né? As CPAs que o MEC solicita, o próprio ENAD. Você Sim. tem uma série de indicadores que estão ali tentando colocar aquela instituição particular num degrau parecido com que a instituição pública já vem há quase 100 anos aí. Né? Deixa eu lhe fazer uma provocação. Você disse lá atrás, na sua conversa, que educação é comércio, né? Mas a gente entende na esfera pública que a educação é um direito. Onde é que você vê esse comparativo? Como é que você entende isso? Porque, assim, se a educação é um comércio, então ela é para quem pode pagar. Ok? E a gente entende que o Brasil tem esse abismo social enorme justamente porque tem muita gente que não pode pagar. E a educação é um direito porque emancipa, a educação é um direito porque abre os olhos, a educação é um direito porque faz você ver a exploração, faz você entender o esmagamento do mercado, faz você entender todo o sistema de opressão, né, que o mercado impõe, né? E assim, faz você entender o quanto você está sendo usurpado, né? Inclusive de dignidade. Então, como é que você entende isso? Porque, à medida do ponto em que você diz que a educação é um mercado, então a saída é o próprio mercado resolver o sistema educacional, resolver as coisas educacionais. E dentro dessa perspectiva, a gente entende, por exemplo, o aluno que passa fome, o aluno que não tem condições, o aluno que não tem acesso, ele só entra no mercado dito particular se o próprio governo incentivar. Ou seja, a gente entende ali que o mercado também depende do governo. Como é que você vê isso? Educação comércio, educação direito? E como é que você articula isso no âmbito privado? Quando eu falei que a educação é um comércio, né, antes dela ser um comércio, ela é um direito. Claro, concordo plenamente. Certo? Mas eu falei sobre o ponto de vista mercadológico, né? Que as operações privadas, elas observam, na sazonalidade, ou seja, no ensino básico, você tem uma entrada, basicamente, que é dezembro e janeiro, né? Onde você matricula aquele volume de alunos. Então, você só tem uma entrada de receita para trabalhar o seu planejamento o ano inteiro. E no ensino superior, você tem duas entradas, que é início e meio de ano. Sim. Né? Então, o que eu quis dizer sobre o ponto de vista mercadológico, as empresas que são do ramo educacional, elas observam essa sazonalidade. Né? E no meio dessa sazonalidade, você tem as datas que o comércio também trabalha. Né? Mas quando eu falo de escola, você não usa as datas do comércio para captar alunos, você usa datas do comércio para envolver o aluno em algumas atividades acadêmicas, né? Mas eu também concordo com você no sentido de que o mercado ele não tem essa competência de se autorregular. Ele não tem, entendeu? Por quê? Porque os interesses são até diferentes. Porque se depender do dinheiro, eu te dou tudo para tu me dar o dinheiro. Às vezes o empresário tá ali apenas fomentando um negócio para ele fazer um valuation e entregar aquilo para um grupo maior. E às vezes nem ele acredita naquilo ali. Botar o dinheiro no bolso e ir embora para fazer outra coisa, outro tipo de negócio. Entendeu? Então eu acho que o mercado ele não se regula. O mercado ele precisa de uma regulação federal. Eu concordo que ele precisa de norma, ele precisa de flexibilização para não abrir demais a coisa mercadologicamente. Não pode. Né? Daqui a pouco senão todo mundo se nivela por baixo. A gente tem coisas aí que são oferecidas que a gente não acredita como aquilo se sustenta pelo preço que é ofertado. Isso que você vai observar a qualidade, ela não entrega aquilo que promete, entendeu? Isso é uma coisa fundamental. E quando o aluno percebe isso, o bom aluno, né? Ele vai buscar a instituição que entrega, mesmo pagando um pouco mais. E é esse gancho que o mercado consegue um pouco se valorar, né? Com investimento, com tecnologia, com inovação, com bons serviços, com bons ensinos, bons professores, bons métodos, boa operação,
para fazer com que aqueles que tenham disponibilidade para pagar por aquele valor agregado, e preço é uma coisa, valor é outra. Que não deixa né? de ser um investimento futuro. Isso é investimento futuro, daquilo que se propõe a ter, ou que cabe no bolso do consumidor, Uhum. né? Então elas se encontram mais ou menos nesse cenário. Mas eu concordo com você que na questão da educação, antes dela ser um negócio, ela é um direito. Sem dúvida, ela é um direito. E assim, atualmente eu vejo com bons olhos as políticas que o governo faz no sentido, por exemplo, dos alunos, a bolsa de incentivo dos alunos do Enem, né? Vou te dar uma grana aqui, e ela é pouquinha, mas termina o ensino médio, porque para você ter uma ideia, 70% dos alunos que estão em tese no ensino médio não concluem, ou seja, 7 alunos de 10 não chegam ao final, não têm interesse no Enem. Ou muitas vezes precisam parar para poder trabalhar porque a família passa fome, não tem condições. Ou viram um neném, né? Nem trabalham, nem estudam. Quer dizer, o governo observou isso no último censo e, olha, a gente precisa intervir aqui o mais rápido possível, senão isso vai virar uma bola de neve. E o que a gente faz? Bem, faz um investimento aí, bota um dinheiro nesse negócio. Mas como é que a gente bota o dinheiro? Bota um dinheiro mesmo. Vai lá e banca o aluno para que o aluno, olha, terminou, fez a prova, Recebe uma parte todo mês todo e no mês final você tem aquela recebe, poupança faz o garantida. Enem, vai fazer o Enem? Vou, tá aqui mais 200 pilas para você, ou 300 pilas, eu não sei mais ou menos quanto é isso, mas eu acho que é assim, o governo tá mercantilizando a educação, depois se fala mal, não sei o quê. Eu não acho, o governo precisa testar, né? Do mesmo jeito que a iniciativa privada testa os seus produtos, testa os seus serviços, testa os seus preços, testa o seu negócio, o governo também precisa testar, né? E assim, uma máquina do tamanho do governo, Mesmo que em outro aspecto. ela não tem como fazer testes muito sofisticados. O teste é aquele ali, bota o dinheiro na mão do aluno, vê como ele vai se comportar, Depois vai certo? analisando. E depois analisa. E corrige, porque não tem muito tempo, né? Eu concordo que não tem muito tempo. Então tem que fazer ali no imediato, porque se o governo não faz, aquele número vai triplicar. Uhum. Mas aí nós vamos para todo um debate aí que você vai colocar todos os políticos no mesmo arcabouço de negócio, entra governo, sai governo, continua a mesma coisa, a burocracia e tal. Por exemplo, o FIES, né? O FIES inviabilizou-se. Primeiro, porque faltou dado ao governo de avaliar como aquele payback entraria de novo para os contratos que estavam sendo entregues e como é que o governo está recuperando esse dinheiro. Nós passamos aí alguns anos sem ter essa noção. Tivemos aí alguns institutos sérios de educação perguntando cadê o retorno desse dinheiro? De onde é que está vindo esse dinheiro? Não estava retornando, ou seja, o aluno terminava o FIES e não pagava de volta, e aí o governo está começando a pensar como é que eu vou fazer isso em folha, é constitucional, é inconstitucional, se eu fizer, cai por ADPF, o que eu faço? Então, não é fácil, é difícil administrar isso aí, né? Mas a gente percebe que os contratos do FIES foram, aos poucos, sendo regulados para serem um pouco mais leoninos, para que o governo fechasse essa porta no sentido de que esse buraco vai demorar a ser tapado. Para pelo menos minimizar o problema. Do FIES, para minimizar o problema. Isso já é um dinheiro que eu estou colocando, mas eu não consigo recuperar. Uhum. Então, o que é que eu faço? Eu endureço o contrato do FIES para fazer com que o aluno não desisto. Ou eu vou para um contrato privado, ou eu vou pegar minha nota, vou tentar uma bolsa. Eu me viro, mas pelo processo do FIES, é uma coisa que o governo, por exemplo, é uma política, né? Que é um direito que foi conquistado, que o governo não consegue. Aí envolve dinheiro, mas, por exemplo, o ProUni, né? Aí não envolve o dinheiro, não é o dinheiro que entra, né, para o empresário. O dinheiro que entraria para o é o dinheiro que governo. deixa de sair, né? Uhum. É o dinheiro que deixa do empresário de sair. Então, tem uma política interessante aí, criada, inclusive, pelo Fernando Haddad. E aí, você percebe que, puxa, essa política é uma política boa, mas quando ela regula o caixa de uma instituição privada, ela tem um teto, né? Daqui eu não posso passar.
E esse dinheiro aqui, que deixa de sair por uma isenção fiscal, ele tá faltando para eu pagar folha, tá faltando para eu pagar investimento, tá faltando para eu pagar um prédio, tá faltando para eu pagar, sei lá, qualquer outra coisa. Então, um caminho positivo, porque eu boto o aluno da escola pública dentro da instituição privada por um processo bem regulado, por um processo bem institucionalizado, mas quando é que a gente pode pensar numa outra política, numa outra alternativa? O ProUni vai fazer o quê? 10, 15 anos, mais ou menos? Eu não sei ao certo, mas já tem algum tempo, né, que o ProUni está devidamente institucionalizado e funciona bem. Mas ele tem um teto. Ele tem um teto para a operação trabalhar. Então eu acho que há alternativas. O que eu acho que falta um pouco é chamar a iniciativa privada para conversar. Para trocar Pra e ver troca, também o que é que outras vocês possibilidades. podem nos ajudar nesse sentido? O que é que a gente pode ajudar você em outro? Enfim, eu acho que falta um pouco mais de diálogo. Me diga uma coisa, e o INBEC? O que é o INBEC? Como é que ele trabalha? Como é que vocês funcionam? O INBEC é uma instituição, é o Instituto Brasileiro de Educação Continuada. É uma instituição que ela começou por cima, ou seja, ela começou com uma instituição que dava cursos de pós-graduação na área de engenharia e arquitetura, é uma coisa bem segmentada e que atualmente hoje ela está virando essa chave para a graduação, tornou-se uma faculdade também na área de engenharia e agora na área de sistemas, de softwares e de análise de sistemas, segurança cibernética. Estamos com novos cursos, né? É um desafio interessante porque não é uma área que estava regulada, como eu bem falei para você, né? As pós-graduações não estavam muito reguladas porque não havia censo, não havia dado. E nós estamos lá fazendo um trabalho de prospecção, de fazer um crescimento, fazer com que essa instituição cresça no sentido sólido, né? O INBEC é cearense essa instituição? É cearense, é uma instituição legítima, os donos os mantenedores são de Goiás, né? Antônio e Elciene, que são dois visionários nessa área, enxergaram um futuro interessante, estão lá investindo. Agora a faculdade saiu com a primeira instituição a ter a inteligência artificial dentro de sua grade curricular do início ao fim. Ela tem duplo reconhecimento do MEC. É a primeira instituição no Brasil a criar um curso privado na área de cibersegurança. É a primeira instituição do Brasil a ter um curso de graduação em 4 anos, ou seja, as engenharias de software estão em 4 anos. A engenharia então não civil é só em especialização? É em 4 civil, não. Agora ela está também atuando na graduação. E nós estamos lá. E é muito interessante, é um trabalho bem diferente, é uma coisa legal de se fazer. Eu, aqui na Praça de Fortaleza, eu atuei no sistema Aridsá, ou seja, eu fui da faculdade Aridsá. Estudei minha vida toda em Faria Brito. Durante 8 anos, né? E fiquei lá no Grupo Aridsá, uma experiência incrível, uma grande escola de aprendizado profissional. E hoje estou lá no INBEC com essa proposta de O propósito do INBEC é qual? Hoje, só oferecer cursos? Não. Vai além de oferecer cursos. Muito mais. É uma proposta muito mais ampla, né? O INBEC, pela sua própria estrutura bem moderna, a infraestrutura do prédio é uma estrutura extremamente moderna. Convidamos você a ir lá. Onde é, rapaz? Fazer um podcast Olha aí. Com a gente. Fica ali no Dionísio Torres, bem próximo a Pontes Vieira. É uma instituição, ela tem 3 sedes, né? Ela tem um anexo, um prédio novo, e tem um prédio acadêmico e um administrativo. Estamos lá com auditórios, com salas multimídias. É bem diferente do que a cidade vem ofertando sobre esse ponto de vista. É uma estrutura muito diferente, muito avançada e com amparo para se apropriar da tecnologia. Estamos lá com o curso de engenharia de software. Há um projeto social chamado Shark, onde as empresas, nós coletamos alunos que querem ter a faculdade paga pela empresa, a empresa
passa a ser uma mantenedora do próprio aluno, é um projeto... É como se fosse uma bolsa própria. Isso, é como se fosse um ProUni da empresa, entendeu? A empresa tem ali, a empresa que tem o lucro real, ela tem um aluno ali, ela vai deduzir aquele valor do curso ao final do seu lucro real, e ela adota aquele aluno, paga aquele aluno, e aquele aluno fica com ela dando resultados e aprendendo com a gente. Então, tem várias outras coisas, né? Ela é muito especializada e proficiente, já formou mais de 100 mil alunos no Brasil inteiro. Ela tem 20 Ela anos. É nacional, é cearense, mas sim, é nacional. Isso, ela tem sede em 23 estados, né? E está operando nesse sentido, em 23 estados. E a gente tem escritórios nesses estados, mas na área de pós-graduação e não em graduação, tá? Pós-graduação na área de engenharia. A graduação é só aqui no Ceará? Só aqui em Fortaleza. Ah, só em Fortaleza? Só em Fortaleza. Não tem no interior ainda? Não tem. Ainda não, mas não tem. O IMBEC, essa estratégia do IMBEC é EAD ou é presencial ou contempla os dois? Começou com presencial, mas nós já solicitamos a abertura de turmas de novos cursos em EAD. Mas esse processo, ele demora. Que não vem do nada esse processo. Não, ele demora. As publicações, as leituras, as validações, as assinaturas, eles demoram. Nós já estamos aí algum período, eu acho que de 6 a 9 meses, com essa solicitação lá em Brasília, esperando a validação de 2 novos cursos, de 2 a 4 novos cursos, na área de educação à distância. Quais Mas são? ainda nós não conseguimos não temos ainda o Essa reconhecimento para operar. É marketing, um dos cursos é marketing e o outro é ADS, Administração e Desenvolvimento de Sistemas. E educação, rapaz? Educação estamos pensando, né? Mas, rapaz... Pedagogia, porém a pedagogia agora pela nova regulação, ela necessariamente ela terá que ser semipresencial. Pelo menos. Ou presencial. Terá que ser semipresencial. Não haverá mais EAD de pedagogia. Não poderá mais haver EAD de pedagogia. 50% do curso terá que ser presencial. E aí, estrategicamente, a gente ainda não solicitou esse curso. Entendi. Show de bola. Gente, terminamos o nosso programa. Namastê pra você. Namastê. Obrigado. Como é tradição, você agora vai olhar para aquela câmera e dar o seu recado. Pode ser uma crítica, pode ser um incentivo, pode ser uma reflexão, pode ser direcionado ou não. Ah, vai para os alunos do IMBEC, vai para os profissionais do IMBEC, não, vai para os alunos de forma geral, não, vai para os profissionais. Enfim, fique à vontade. E depois você faz todas as divulgações, divulgue as redes sociais do IMBEC, divulgue como é que faz os cursos, como é que entra em contato, suas redes sociais, enfim. Fique à vontade. Olha, eu tenho uma máxima minha que eu gosto, que é: ninguém sobe as escadas da fama sem os degraus do sacrifício, né? Estudar existe sacrifício, tempo, leitura. Nem que o olho caia, mas tem que... Aprofundamento das coisas. Estude o máximo, leia o máximo que você puder, porque o conhecimento é a única coisa que não vão conseguir retirar de você. Então, estude. A educação é uma dádiva, né? O aprendizado é uma dádiva. Então, se eu posso dar um recado, estude. E se de preferência quiser estudar em uma excelente instituição de ensino, venha conhecer o IMBEC. Estamos lá de portas abertas. Endereço, mídias sociais. Mídias sociais IMBEC, @IMBEC, tanto no imbec.edu.br e imbec.com.br. .com.br é o site da graduação, .edu da pós-graduação. Aliás, minto, .com o site da pós e .edu o da graduação. Então visite-nos @IMBEC no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Estamos lá em todas as redes sociais e também de portas abertas. Show de bola. Para todos vocês. E lá tem essa questão do FIES, do ProUni, como é que funciona? O processo seletivo? Temos o processo seletivo vestibular por nota do Enem. Temos uma landing page. Pega a nota do Enem também. Nota do Enem, mas a gente sabe que os alunos vão esperar sair o último resultado. Mas para quem já tem nota e não quer esperar, temos algumas promoções bem interessantes para quem tem boas notas do Enem. O ProUni
Solicitamos o ProUni, mas não temos vagas para todos os cursos. Você tem que entrar no site e ver qual é a disponibilidade deles. E do FIES também. Vagas para Show FIES de e bola. ProUni. Entrada 24.1 e 24.2 para alguns cursos. Show de bola. Me lembro, Eduardo, foi uma honra Obrigado, lhe ter por Emetério. aqui. Como Espero eu falei, que tenham Pronto. ajudado a esclarecer Com algumas certeza, coisas. Com certeza. Como eu estava falando aqui para o Eduardo, é a primeira vez que a gente recebe uma pessoa desse ensino privado, dessa rede privada de pós-graduação, de graduação. Eu pensei que era só pós, mas também é graduação. E é sempre muito bom abrir para novas reflexões, para novos entendimentos, olhar outras possibilidades. E claro, o debate se constitui disso. De ideias que podem, inclusive, se contrapor, mas que depois chegam ali num consenso e no mesmo rumo, Isso aí. porque, afinal de contas, a ideia é educar, é emancipar, é criar um futuro mais bonito. Pra todos Massa! nós. Show de bola! Gente, agradecemos a presença de vocês, agradecemos a audiência, encerramos mais um Cuida que hoje tem e já a gente vai disponibilizar esse link na internet e, claro, essa entrevista, como todas as outras e as que virão, também ficam ali à disposição para você curtir, comentar, compartilhar. Fique à vontade. Vem com a gente. Arte, educação e arte é aqui. Valeu, gente. Tchau!